Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando você visita o túmulo de alguém que já partiu? Será que os mortos sabem quando estamos ali? Será que nossa presença faz diferença para eles? E mais importante ainda, será que isso afeta a nossa própria alma? Hoje, vou revelar verdades profundas sobre essa prática tão comum, mas tão mal compreendida. Vou te contar casos reais que vão te fazer enxergar os cemitérios com outros olhos e, no final, vou te dar a resposta que pode transformar completamente sua relação com aqueles que já se foram. Fique até o final, porque é lá que está a chave de tudo. Vamos começar pelo princípio. Desde tempos imemoriais, a humanidade visita túmulos. É um gesto universal, presente em todas as culturas, em todas as religiões. Mas por quê? O que nos leva até aquele lugar de silêncio e pedra? A resposta mais comum é amor. Visitamos porque amamos, porque sentimos saudade, porque queremos manter viva a memória. Isso é bonito, é humano, é natural. Mas há algo mais acontecendo. Algo na dimensão espiritual que nem sempre percebemos. Primeiro precisamos entender uma verdade fundamental. Quando morremos, nossa alma se separa do corpo. O corpo retorna à terra, ao pó, como diz a Escritura. Mas a alma segue seu caminho. E esse caminho não passa mais pelo cemitério. Os mortos não estão nos túmulos. Eles estão diante de Deus, aguardando o julgamento final, passando pela purificação necessária ou já desfrutando da glória eterna. O túmulo é apenas o lugar onde repousa o corpo, a casca que um dia abrigou aquela alma. Então, quando você visita um túmulo, quem realmente se beneficia? O morto ou você? A resposta pode te surpreender. Deixa eu te contar um caso que aconteceu em Minas Gerais. Uma mulher chamada Márcia visitava o túmulo do marido todos os dias, sem exceção. Levava flores, limpava a lápide, conversava com ele como se ele estivesse ali. Passou anos fazendo isso. E sua vida foi murchando. Parou de trabalhar, parou de sair, parou de viver. Vivia apenas para aquelas visitas diárias ao cemitério. Um dia, procurou ajuda espiritual. Estava deprimida, ansiosa, sentia uma presença pesada em casa. Quando conversamos, entendi. Ela não estava honrando o marido. Estava aprisionando a si mesma e talvez espiritualmente estava até dificultando o descanso dele, porque existe uma linha tênue entre memória saudável e apego doentio, e quando cruzamos essa linha, abrimos portas perigosas. Aqui está a primeira verdade que você precisa entender. Visitar túmulos não é errado, mas a intenção com que você faz isso define o efeito espiritual. Se você vai com gratidão, com oração, com a intenção de encomendar aquela alma a Deus, você está fazendo bem. Está cumprindo uma obra de misericórdia, que é orar pelos mortos. Mas se você vai com desespero, com negação da morte, tentando manter aquela pessoa presa a este mundo, você está fazendo mal, tanto para você quanto para ela. E aqui entra algo que muitos desconhecem. Quando visitamos túmulos com apego excessivo, com rituais que não são da igreja, com práticas supersticiosas, podemos abrir brechas espirituais. Cemitérios são lugares de fronteira. Fronteira entre vida e morte, entre este mundo e o outro. E fronteiras são sempre perigosas porque são portas. E portas podem ser atravessadas nos dois sentidos. Padre Marcelo Rossi sempre alertou. O demônio age onde há vulnerabilidade. E o luto mal resolvido, a saudade transformada em obsessão, o desespero diante da morte, tudo isso é vulnerabilidade. O inimigo usa a nossa dor para nos afastar de Deus, para nos fazer acreditar em mentiras, para nos prender em práticas que não nos libertam, mas nos escravizam. Conheço um homem que começou a ouvir vozes depois de visitar o túmulo da mãe. Vozes que diziam ser da mãe, pedindo coisas, dando recados. Ele acreditou, começou a fazer o que as vozes mandavam, até que sua vida virou um caos. Perdeu o emprego, brigou com a família, entrou em desespero. Quando me procurou, fizemos oração de libertação e descobrimos: aquelas vozes não eram da mãe, era um engano espiritual.
Eram entidades que se aproveitaram da sua dor para ganhar entrada em sua vida. Isso não significa que todos que visitam túmulos vão ouvir vozes, mas significa que precisamos ter cuidado, discernimento, proteção espiritual, porque o mundo espiritual é real, e quando lidamos com morte, quando lidamos com cemitérios, estamos lidando com realidades que vão além do que vemos. Agora vamos à pergunta que muitos fazem: os mortos sabem quando visitamos seus túmulos? A resposta teológica é: não da forma como pensamos. Os mortos estão em outra dimensão. Eles não estão mais presos ao tempo e ao espaço como nós. Eles não estão ali esperando que alguém apareça. Mas suas almas podem ser beneficiadas pelas nossas orações. E isso é o que realmente importa. Quando você vai ao túmulo e reza, não é para que o morto te ouça ali. É para que Deus ouça a sua oração e aplique os méritos dela àquela alma. É uma intercessão. É um ato de caridade espiritual. E isso tem valor real. A igreja sempre ensinou a orar pelos mortos, a encomendar missas por suas almas, a oferecer sacrifícios e orações para que tenham descanso eterno. Mas aqui está o ponto crucial. Você não precisa ir ao túmulo para orar pelos mortos. Você pode orar de qualquer lugar. Deus ouve suas orações na sua casa, na igreja, na rua. O túmulo é apenas um símbolo, um lugar de memória. Não é um canal especial de comunicação com o além. E quando tratamos o túmulo como se fosse isso, entramos em território perigoso. Deixa eu te contar outro caso. Uma família em São Paulo acendia velas no túmulo do avô todos os finais de semana. Faziam oferendas, colocavam comida, bebida, cigarros. Diziam que era para agradá-lo, para que ele intercedesse por eles. Mas essas não são práticas cristãs. São práticas sincréticas, misturadas com religiões que não reconhecem a verdade de Cristo. E as consequências foram terríveis. A casa começou a ter manifestações estranhas, objetos que se moviam, barulhos inexplicáveis, membros da família adoecendo sem causa aparente. Quando um sacerdote foi chamado, identificou aquelas práticas haviam aberto portas para espíritos que não eram do avô. Eram enganos, eram falsificações espirituais, porque o demônio é mestre em se disfarçar, em se fazer passar por quem não é. E quando abrimos portas erradas, ele entra. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar recebendo verdades espirituais que podem transformar sua vida e proteger sua alma, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com quem você ama, porque essa informação pode salvar vidas espirituais. Agora vamos falar sobre o que realmente acontece com sua alma quando você visita um túmulo. A primeira coisa que acontece é confronto. Confronto com a realidade da morte, com a fragilidade da vida, com a certeza de que um dia você também estará ali. E esse confronto pode ter dois efeitos. Pode te aproximar de Deus ou pode te afastar. Pode te fazer valorizar a vida e buscar santidade, ou pode te jogar em desespero e revolta. Se você vai ao cemitério e volta com mais fé, com mais gratidão, com mais consciência da necessidade de viver bem, então aquela visita te fez bem. Sua alma foi tocada pela graça. Mas se você volta mais triste, mais angustiado, mais preso ao passado, então algo não está certo. Você pode estar permitindo que aquele lugar tenha poder sobre você. E lugar nenhum deve ter poder sobre nós, apenas Deus. A segunda coisa que acontece é memória. Memória é importante, é saudável, é humana. Mas existe diferença entre memória que liberta e memória que aprisiona. Memória saudável é aquela que agradece pelo tempo vivido, que reconhece o bem recebido, que aceita a perda e segue em frente. Memória doentia é aquela que se recusa a aceitar, que vive no passado, que faz do luto um modo de vida. Conheci uma senhora que visitava o túmulo do filho morto há 20 anos. 20 anos. E ela parecia que tinha perdido o filho ontem. Não superou, não aceitou, não viveu, congelou naquele momento. E isso não honra o morto, isso o prende, porque nossas emoções têm poder espiritual. E quando nos recusamos a soltar, quando vivemos em negação constante,
Criamos amarras que afetam não só a nós, mas também aqueles que já partiram. A igreja ensina que devemos rezar pelos mortos, sim, mas também ensina que devemos confiar que eles estão nas mãos de Deus, devemos entregar, devemos soltar, devemos deixar que Deus cuide deles, porque só Deus pode cuidar dos mortos. Nós, os vivos, temos que cuidar de viver. E viver bem, viver em graça, viver em santidade, é a melhor homenagem que podemos fazer àqueles que já se foram. A terceira coisa que acontece é vulnerabilidade espiritual. Cemitérios são lugares onde o véu entre os mundos é mais fino, onde a presença da morte é palpável. E morte, no estado atual da humanidade, está ligada ao pecado. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. Então, cemitérios são lugares marcados pela consequência do pecado. E isso cria uma atmosfera espiritual diferente. Não estou dizendo que cemitérios sejam amaldiçoados. Estou dizendo que são lugares que requerem cuidado espiritual. Quando você vai a um cemitério, você deve ir protegido. Protegido pela oração, pela graça de Deus, pelos sacramentos. Deve ir em estado de graça, sem pecado mortal na alma. Deve ir com intenção reta, com fé verdadeira. E deve sair de lá, não ficar, porque não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Há pessoas que passam horas em cemitérios, passam tardes inteiras, conversando com os mortos como se conversassem com os vivos. E isso não é saudável, não é espiritualmente seguro, porque quanto mais tempo você passa num lugar de fronteira, mais vulnerável você fica, mais portas você pode abrir sem perceber, mais você se expõe a influências que não são de Deus. Lembro de uma jovem que tinha o hábito de ir ao túmulo da avó e ficar lá lendo, estudando, passando o tempo. Dizia que se sentia mais perto da avó ali, mas começou a ter pesadelos, sensações estranhas, visões perturbadoras. Procurou ajuda e descobrimos que ela havia se tornado alvo de opressões espirituais, não porque visitava o túmulo, mas porque fazia daquele lugar uma extensão da sua vida. E vida não deve habitar onde há morte. Então, qual é a forma correta de visitar túmulos? Primeiro, vá com oração, ore antes de ir, ore durante, ore depois, peça a proteção de Deus, a intercessão dos santos, a cobertura do sangue de Cristo. Segundo, vá com intenção clara. Você está ali para orar por aquela alma, para encomendar aquela pessoa a Deus, para prestar uma homenagem respeitosa. Não está ali para conversar com mortos, não está ali para fazer rituais, não está ali para buscar contato espiritual. Terceiro, seja breve. Não há necessidade de passar horas num cemitério. Faça sua oração, deixe suas flores se quiser e vá embora. Volte para a vida, para os vivos, para as suas responsabilidades. Porque a vida é para ser vivida, não para ser passada entre túmulos. Quarto, não faça práticas que não sejam da igreja. Não acenda velas com intenções mágicas, não faça oferendas, não invoque espíritos. Apenas reze, com fé simples e pura. E quinto, vá em estado de graça. Se você tem pecados graves não confessados, confesse-se antes. Porque ir a um cemitério em pecado mortal é se expor desnecessariamente, é estar desprotegido num lugar que requer proteção. A graça de Deus é nossa melhor defesa. E a graça vem pelos sacramentos, pela oração, pela vida em santidade. Agora, uma pergunta importante. É obrigatório visitar túmulos? Não, não há obrigação. Você pode honrar seus mortos de outras formas. Pode rezar por eles em casa, pode encomendar missas, pode fazer caridade em nome deles. Visitar o túmulo é uma opção, não uma obrigação. E se por algum motivo você não pode ou não quer ir, não se sinta culpado. O que importa é a oração, é a intenção, é o amor. E isso você pode oferecer de qualquer lugar. Há até casos em que é melhor não visitar. Se aquele lugar te faz mal, se te joga em depressão, se te tira a paz, então é sinal de que você não deve ir. Ou pelo menos não agora. Talvez você precise primeiro trabalhar seu luto, fortalecer sua fé, curar suas feridas. E só depois, se sentir que é certo, voltar. Porque Deus não quer que façamos nada que nos machuque. Deus quer nosso bem. E se honrar os mortos está te destruindo, então não é de Deus.
é algo que se desviou, que se corrompeu e precisa ser corrigido. Conheço um homem que não conseguia visitar o túmulo do pai sem entrar em crise. Cada vez que ia, passava dias deprimido, revoltado, questionando Deus. Até que um sacerdote sábio lhe disse: não vá, reze de casa. Deus não precisa que você vá ao cemitério para ouvir suas orações. E o homem obedeceu e encontrou paz. Passou a rezar pelo pai todos os dias, em casa, na igreja, mas não ia ao túmulo. E sua vida melhorou, sua fé cresceu, seu luto se curou. Isso nos ensina que não devemos nos prender a rituais externos quando eles não nos fazem bem. O que importa é o coração. E Deus vê o coração. Ele sabe quando amamos, quando oramos, quando nos importamos. Não precisa de comprovações externas. Não precisa de visitas obrigatórias a cemitérios. Agora vamos falar sobre algo delicado. Comunicação com os mortos. Muitos vão a túmulos esperando sentir a presença do falecido, ouvir sua voz, receber sinais. E isso é perigoso, porque a Bíblia é clara: não devemos buscar contato com os mortos, não devemos consultar espíritos, não devemos tentar comunicação com o além. Isso é prática de necromancia e é proibida por Deus. Por quê? Porque quando abrimos essa porta, não temos controle sobre quem responde. Pode não ser a pessoa que pensamos, pode ser um demônio disfarçado, e demônios são mestres em imitar vozes, em falsificar presenças, em enganar os vivos. Quantos já foram enganados por espíritos que diziam ser parentes mortos, mas na verdade eram enganos do inimigo? A doutrina católica é clara: rezamos pelos mortos, mas não falamos com eles, não buscamos contato direto. Isso cabe a Deus. Se Deus quiser permitir alguma comunicação extraordinária, Ele o fará. Mas não cabe a nós forçar, buscar, provocar. Nossa parte é rezar, confiar, entregar. E se você já teve experiências de sentir presenças em cemitérios, de ouvir vozes, de ver aparições, seja muito cuidadoso. Não aceite automaticamente que seja quem você pensa. Busque discernimento espiritual. Converse com um sacerdote experiente. Porque o mundo espiritual é complexo. E nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que parece bom é de Deus. Houve um caso documentado em Aparecida de uma mulher que via a mãe falecida no cemitério. A aparição conversava com ela, dava conselhos, pedia coisas e a mulher acreditava. Até que os conselhos começaram a ser estranhos, contrários à fé, destrutivos. E ela percebeu, aquilo não era sua mãe, era algo se passando por ela. Buscou ajuda, fizemos oração de libertação e a aparição cessou. Era engano espiritual, era falsificação demoníaca. Por isso a igreja é tão cautelosa com essas experiências. Por isso nos ensina a ter discernimento, a não aceitar tudo, a testar os espíritos. Como diz São João, não creio em todo espírito, mas provem se os espíritos são de Deus. E como provamos? Pelos frutos. Se aquela experiência te aproxima de Deus, te leva aos sacramentos, te faz crescer em santidade, pode ser de Deus. Mas se te afasta da igreja, te leva a práticas estranhas, te deixa confuso e perturbado, não é de Deus. É engano e deve ser rejeitado. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos, onde continuo trazendo verdades espirituais fundamentais que você precisa conhecer para viver protegido e em comunhão com Deus. Compartilhe com sua família, com seus amigos. Essa mensagem pode mudar vidas. Vamos agora à parte mais importante. O que realmente devemos fazer pelos nossos mortos? A resposta é simples e profunda. Rezar. Rezar muito, rezar sempre, rezar com fé. A oração pelos mortos é uma das obras de misericórdia mais importantes, porque os mortos não podem mais fazer nada por si mesmos. Dependem das nossas orações, das nossas missas, dos nossos sacrifícios. A igreja ensina que há purgatório, lugar de purificação para aqueles que morreram em graça, mas ainda têm imperfeições a purificar, e as almas do purgatório se beneficiam enormemente das nossas orações. Cada missa oferecida,
cada rosário rezado, cada obra de caridade feita em nome delas, alivia seus sofrimentos e acelera a sua entrada no céu. Isso é muito mais importante do que visitar túmulos. Você pode nunca visitar um túmulo e ainda assim ser o maior benfeitor daquela alma, se você reza constantemente por ela. Ou pode visitar todos os dias e não fazer diferença alguma, se não reza, se não oferece missas, se não vive em graça. O que os mortos precisam não é da nossa presença física em seus túmulos, é das nossas orações chegando ao trono de Deus. É da nossa intercessão, do nosso amor transformado em ação espiritual efetiva. E isso fazemos através da oração, dos sacramentos, da vida santa. Padre Marcelo Rossi sempre incentiva: rezem pelos seus mortos, não os esqueçam, mas também não vivam presos a eles. Rezem, entreguem a Deus e vivam, porque a melhor forma de honrar quem já partiu é viver bem, viver em santidade, viver de modo que um dia possamos nos reencontrar no céu. E aqui está o ponto final, a chave de tudo. O objetivo não é manter contato com os mortos, é preparar-se para um dia se reunir com eles na eternidade. É viver de tal forma que quando chegar nossa hora, possamos ter a certeza de que vamos para onde eles estão, se eles estão em Deus. Ou que vamos para Deus independentemente e que nossas orações os ajudaram a chegar lá também. A vida é passagem, a morte é porta. E o que determina para onde essa porta se abre é como vivemos. Se vivemos em santidade, em graça, em comunhão com Deus, a morte é porta para a vida eterna. Se vivemos em pecado, em afastamento de Deus, em rejeição da graça, a morte é porta para a perdição eterna. Por isso, ao invés de viver obcecado com cemitérios, com túmulos, com a morte, viva obcecado com a vida em Deus, com a santidade, com a salvação. Preocupe-se mais em garantir que você vai para o céu do que em visitar quem já se foi. Porque quando você for, o que vai importar não é quantas vezes você visitou túmulos, mas quantas vezes você buscou Deus. Os mortos que amamos querem nosso bem. Se eles estão em Deus, estão intercedendo por nós, querem que sejamos santos, que sejamos salvos, que um dia nos reunamos com eles na glória, não querem que vivamos presos ao passado, chorando eternamente, fazendo da vida um luto perpétuo. Querem que vivamos, que amemos, que sirvamos a Deus, e é isso que devemos fazer. Viver cada dia como se fosse o último, mas também como se fôssemos viver para sempre. Viver em graça, em oração, em caridade. E quando a morte chegar, para nós ou para alguém que amamos, enfrentá-la com fé, com esperança, com a certeza de que Deus é amor e que seu amor é mais forte que a morte. Visitar túmulos, quando feito com fé e discernimento, pode ser um ato de amor, de memória, de oração, mas não é essencial, não é obrigatório, não é mágico. É apenas um gesto simbólico. O que realmente importa é o que fazemos com nossa vida, com nossa fé, com nosso amor. Então, da próxima vez que você for a um cemitério, vá com essa consciência. Vá para rezar, não para buscar os mortos. Vá para encomendar aquela alma a Deus, não para trazê-la de volta. Vá para fortalecer sua própria fé diante da morte, não para se afundar em tristeza, e depois saia de lá e viva. Viva com intensidade, com propósito, com santidade, porque a vida é dom de Deus. E honramos os mortos quando vivemos bem, não quando morremos com eles em vida. Que cada visita a um túmulo seja um lembrete da brevidade da vida e da importância de viver para Deus. Que seja um chamado à conversão, à oração, à santidade. E que nunca seja uma porta para o engano, para o apego doentio, para a vulnerabilidade espiritual. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todas as almas que você ama, vivas ou já falecidas. Que todos nós um dia nos reencontremos na casa do Pai, onde não há mais morte, nem luto, nem dor. Apenas vida eterna, amor eterno, alegria eterna. Amém.